Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Bom, pessoal, bom dia. Nós hoje vamos começar um novo canal dentro do Papo Neuro. Nós estamos lançando o Papo Tech. Vai ser relacionado a tudo que se relaciona à técnica de CT, ressonância, tudo isso. Nós vamos congregar médicos, técnicos, tecnólogos, no sentido de aprimorar a qualidade dos nossos exames e aprimorar o conhecimento na área técnica. Então, como uma das primeiras apresentações já nesse sentido, nós vamos ter o Márcio Bernardi, que ele é técnico da CDPI, DASA, Multimagem, e ele vai falar sobre técnicas de ressonância de parâmetros de qualidade, back to the basics. Vamos começar com o básico. Então, Márcio, você está com a palavra. Bom dia a todos. Obrigado, Dr. Luiz Alberto. Obrigado, doutora Clécia. Por meio de quem me veio o convite. Obrigado aí pela lembrança, pela confiança. Bom, nós vamos falar hoje sobre os parâmetros básicos, né, de ajuste de qualidade de ressonância. Bom, mas como vocês veem a ressonância magnética? Deixa eu tentar passar aqui, que eu acho que não estou conseguindo passar o slide. Consegui. Bom, como você vê a ressonância magnética? Inicialmente, a gente começa adentrando esse campo da ressonância magnética com uma visão importante, mas uma visão que ela precisa evoluir. A gente não pode parar numa visão simplista de que ressonância magnética é um campo magnético associado a um campo a uma fonte de radiofrequência ligados aí no computador e assim forma-se um scanner, né, para obter as imagens, os tomos por meio de ressonância magnética. Essa visão simplista, né, embora importante, ela continua quando você acha que ressonância é apenas escolher as ponderações, né, T1, T2, os contrastes da ressonância, escolher a melhor sequência de pulso. Como disse para vocês, é uma visão importante, mas simplista, né, tendo em vista a complexidade do método. Então, seria só a ponta de um iceberg diante de tantas coisas que estão aí cobertas que a gente precisa saber para usufruir perfeitamente desse método de aquisição de imagem. Então, vimos anteriormente a questão das sequências de pulso, dos contrastes. Há tempos atrás, tempos idos, né, apenas duas sequências de pulso com poucas variações, era a sequência spin-eco e a sequência gradiente-eco. Então, nós dispunhamos dessas duas sequências e os seus contrastes, T1, T2 e DP, mas o tempo passou, várias outras sequências foram surgindo, né, oriundas dessas duas famílias, espinheco e gradiente. Então, nós temos aí uma série de sequências de pulso, são muitas, e você tem aí os acrônimos, né, e você tem as sequências similares em cada fabricante. Isso, para mim, como application, né, eu também presto serviço de aplicação para Siemens, e é um tanto quanto complicado quando a gente chega em uma clínica em que se há experiência com Toshiba, por exemplo. E aí me pedem, olha, eu quero uma sequência balance, né, que seria a sequência para ver os pares de nervo craniano, mas na Siemens. Isso, durante o início aí dessa minha caminhada de aplicação, trazia bastante complicação, porque eu tinha que ver a sequência no Toshiba para então reproduzir no Siemens. Então, algumas sequências a gente já consegue decorar, né? Então, quando me pede para fazer um Fiesta, né, que é o equivalente, que é a sequência do GE, né, para ver pares de nervos cranianos, no Siemens eu sei que é um CIS, eu sei que é um Fiesta. Então, tem essa série de sequências que a gente precisa decorar. E nisso a gente precisa muito dessa interação médico-técnico, porque é difícil decorar todas essas sequências. Tá? Então, realmente é de chorar, é complicado, mas não tem jeito. A gente precisa passar além daquela visão simplista da ressonância que eu mostrei anteriormente, e a gente precisa estar a par dessas sequências de pulso e usá-las, né? Lançar mão delas sempre que necessário. Não bastar só essas sequências de pulso, nós temos para cada sequência de pulso os parâmetros. Eu trouxe aqui alguns, mas isso aqui são poucos, né, que a gente precisa dominar quando a gente pensa em fazer um bom exame de ressonância magnética. Então, a gente saiu daquela visão simplista, fomos para
uma visão mais microscópica, né? Saímos de uma visão macro para uma visão mais microscópica. Então, aí a gente tem a física que envolve toda a ressonância magnética, inclusive cada parâmetro, né? A gente tem a física aí das ondas eletromagnéticas, a fórmula da taxa de absorção específica de radiofrequência, que está envolvida aí na calorimetria, as somas de vetores, o cálculo da transformada Fourier. Isso assim, não é imprescindível para que a gente faça um bom exame de ressonância magnética, mas saber isso aí também é importante em alguns casos. Mas aí, enfim, não é tão necessário esse conhecimento a fundo da física para que a gente consiga uma boa imagem de ressonância magnética. Bom, há uma série de condições referentes para o funcionamento de um equipamento e os seus acessórios precisam ser observados, como a intensidade de sinal, né, do campo magnético principal, a homogeneidade do campo magnético, a amplitude de tempo de subida dos gradientes, razão sinal-ruído, uniformidade de sinal das bobinas, para que a gente consiga obter uma boa imagem de ressonância magnética. Mas muitos desses acessórios que a gente precisa observar, apenas a razão sinal-ruído é algo que a gente pode influenciar, né, alterando aqueles parâmetros. A intensidade de sinal do campo magnético principal, nós não temos como alterar, por exemplo, sair de um campo de 1,5 para 3 Tesla, né? Isso aí demanda alguns milhões de reais. Assim como o tempo de amplitude do tempo de subida dos gradientes. Também é algo que precisa ser, inclusive, observado na compra dos aparelhos, né? Às vezes, o pessoal compra um aparelho de 3 Tesla, um exemplo. Compra um aparelho de 3 Tesla, mas com uma amplitude desse tempo de subida dos gradientes fraco, né? Um gradiente fraco. Então, isso precisa ser comprado em conjunto com o campo magnético, né? Algo que precisa ser observado. Então, a gente vai tratar hoje apenas da razão sinal-ruído, né? Algo que a gente pode alterar, operador dependente, e é algo muito importante para que a gente tenha imagens de qualidade em ressonância magnética. E a relação sinal-ruído faz parte aí dessa tríade importantíssima de ser observado no momento da elaboração de uma rotina, né? No momento da elaboração de uma sequência de pulso. É a relação sinal-ruído, a razão sinal-ruído, a resolução espacial e o tempo de exame da sequência. A gente precisa entender que a clínica precisa produzir, então a gente precisa ter a melhor imagem, o melhor estudo no menor tempo possível, sem que isso comprometa, obviamente, o diagnóstico, e tudo isso tendo uma imagem de qualidade, justamente para que não se perca o diagnóstico das imagens. E o que é a relação sinal-ruído? É a razão entre a amplitude do sinal recebido pela antena, pela bobina, e a amplitude média do ruído. Então, o papel do operador é exatamente equilibrar essa balança sinal-ruído. Toda a imagem de ressonância você tem um componente de sinal e você tem um bom componente de ruído. O ruído é oriundo do balanço molecular, né? Não é só o próton de hidrogênio que está sofrendo a influência do campo magnético e do campo da radiofrequência, né? Outros prótons também sofrem, emitem um sinal mais fraco do que o do hidrogênio, mas emitem e isso gera ruído. O próprio ambiente, né, onde o corpo é inserido ali dentro do magneto, o ambiente gera ruído, o ar em torno do objeto ou do corpo a ser estudado, né, gera ruído também, e o papel é exatamente do operador no momento de elaborar, de criar uma sequência para ser incluída numa rotina de exames, é exatamente equilibrar essa razão sinal-ruído. Então, a gente vai começar a ver aí uma série de parâmetros, princípios básicos, mas importantíssimos, né, na elaboração de uma sequência de pulso. E a gente visa sempre melhorar a resolução espacial, que é a capacidade de distinguir dois pontos adjacentes. Isso na ressonância magnética tem dois significados. A gente tem a resolução espacial, que diz respeito à questão de matriz, e na ressonância magnética, que é de fato o que diferencia a ressonância dos demais métodos, é a questão da resolução tecidual, celular, e que demanda também uma certa atenção com relação à escolha da sequência de pulso e a resolução espacial, para que a gente consiga delimitar bem os limites das estruturas,
das lesões. Então, os parâmetros que nós vamos ver agora visam exatamente a resolução espacial no que diz respeito a pixels, a voxels e também a questão da resolução tecidual. E como alterar ou como equilibrar essa relação sinal-ruído? Como falei anteriormente, usando aparelhos de alto campo, pois eles possuem uma relação sinal-ruído, uma razão sinal-ruído melhor, né, mais fácil de ser equilibrada. O TR alto e o TE curto também, só que são dois elementos que a gente não pode lançar mão, né? Como falei anteriormente, se você melhorar essa razão sinal-ruído através de um campo, um alto campo magnético, você demanda aí alguns milhões, porque você precisa trocar, né, de 1,5 para 3 Tesla e por aí vai. E o TR alto e TE curto, você também não pode lançar a mão dessa questão de melhorar o sinal através do TR alto e TE curto, porque isso vai alterar o contraste da sequência, né? Você usa um TR muito alto, você pondera a sequência mais em T2 do que em T1, e nem sempre você vai poder lançar a mão dessa questão para melhorar a sua razão sinal-ruído. Então, nós vamos ver apenas esses parâmetros que estão aí na tela: largura da banda de radiofrequência, espessura de corte, FOV, que está diretamente ligado à questão do tamanho da matriz, do voxel, o flip angle e o número de excitações, o NEX, average e outros acrônimos mais que estão por aí. Então, vamos começar vendo a largura de banda de radiofrequência. São faixas de frequências que são adquiridas durante a aplicação de um gradiente de leitura. Vou falar para vocês o grande papel nosso ali ao elaborar uma sequência de pulso é equilibrar essa razão sinal-ruído, porque toda imagem ela tem um componente de sinal e tem um componente de ruído. Então, quando a gente usa uma faixa de frequência grande, larga, eu estou obtendo o sinal e estou obtendo o ruído também. Então, o ideal é você trabalhar com uma faixa de radiofrequência equilibrada, onde você colha o máximo possível de sinal, mas sempre haverá um conteúdo de ruído. Sempre haverá um conteúdo de ruído. E o que isso influencia na minha imagem? Então, passando para vocês algumas imagens comparativas. Eu tenho uma imagem... vocês estão conseguindo ver o cursor? Estamos sim. Sim, estamos sim. Então, você tem uma imagem em que eu estou usando uma banda de radiofrequência mais baixa, a imagem do meio, uma imagem equilibrada, e a imagem mais ruidosa, é possível perceber isso, uma banda de radiofrequência, no máximo, bem elevada. O que a gente consegue ver é que não houve grandes mudanças de contraste da sequência. A gente vê que a imagem em que eu tenho uma banda mais curta parece ter mais sinal, a imagem equilibrada um pouco menos de sinal, e a imagem com uma banda alta, colhendo mais ruído, ela obviamente está um pouco mais ruidosa. Mas é possível nós trabalharmos todas essas imagens e transformá-las assim, deixá-las bem homogêneas, mexendo, alterando os parâmetros. Então, em tese, você fazer alterações da banda, você não teria grandes problemas. Mas, nessa outra imagem obtida, né, com a mesma situação, com a banda menor, né, no mínimo, a banda equilibrada e a banda no máximo, a gente já consegue ver uma diferença além da questão do ruído. A gente tem na imagem com a banda mais curta, um artefato mais acentuado do fluxo, né, que é oriundo do seio sagital. Eu tenho ele um pouco mais acentuado na imagem equilibrada e reduzido na imagem com a banda mais alta, né? Então, assim, quando você usa uma banda muito curta, na intenção de ganhar sinal, você pode estar acentuando alguns artefatos fisiológicos. Então, quando você trabalha com uma banda muito curta, você tem um aumento dessa razão sinal-ruído, você melhora o seu sinal, mas você tem um aumento de um artefato que muitas das vezes é indesejado, que é o chemical shift, é o desvio químico, que é a diferença de frequência entre a concentração de prótons de gordura versus a água. Então, você tem aquele efeito de contorno da imagem, e é exatamente isso que a gente consegue ver aqui nessa imagem uma banda mais curta, né? Você tem um aumento do chemical shift, você tem um artefato pior de fluxo. Você tem um aumento do seu TE mínimo, então nem sempre a banda curta
é o ideal para você ganhar sinal, porque quando você tem um aumento do seu TE mínimo, você pode perder a ponderação T1 e você tem um aumento desses artefatos fisiológicos, né? Como mostrei para vocês ali do fluxo do seio sagital. Bom, vamos passar para um outro elemento, vamos ver a espessura do corte. A espessura do corte pode ser determinada por meio da largura de banda do pulso de excitação de RM e pela amplitude do pulso de gradiente aplicado. E aqui entra algo também que eu falei anteriormente com relação à compra, à escolha do aparelho e da melhor configuração. Então, quando você tem um gradiente em que ele não tem esse tempo de virada muito rápido, é possível que você não consiga cortes muito finos, né? É interessante que às vezes eu vou fazer aplicação, mesmo em aparelhos que não sejam da Siemens, aparelhos de configuração mais fraca, e às vezes a reclamação é exatamente essa: nós não conseguimos fazer corte de 2 milímetros, de 3 milímetros. E aí eu preciso conhecer a configuração do aparelho, não somente a questão da potência do campo, mas também do gradiente. E aí na avaliação eu vou ver que realmente o problema não é a aplicação, mas é a configuração do aparelho. Até mesmo angulações de cortes, né? Quando você tem um gradiente menos potente, você não consegue fazer cortes oblíquos ou muito obliquados, né? O que dificulta muitas vezes a execução de alguns exames. Então, a espessura do corte ela altera diretamente a razão sinal-ruído, né? A espessura do corte é a profundidade da imagem. É que eu tenho uma espessura comparativa, né? Uma imagem do encéfalo com contraste T2, turbo spin-eco com 10 milímetros de espessura, e aí você vê já alguns artefatos, né? O efeito de volume parcial, estruturas sobrepostas, que diminui bastante a resolução da imagem, você já não consegue delimitar as estruturas, né? O que a gente consegue ver muito bem numa sequência T2, que é o contraste de substância branca e cinzenta, você já não consegue ver bem nessa imagem com 10 milímetros. Eu tenho uma imagem do meio, que é a imagem equilibrada, e tenho a imagem com a espessura diminuída com 2 milímetros de espessura, que é uma imagem mais ruidosa. Tá? Em todas elas a gente consegue trabalhar melhorar essa resolução, né? Tanto na imagem com corte mais grosseiro, com 10 milímetros, como na imagem com 2 milímetros. Tá? Essas comparações todas que eu trago para vocês são comparações grosseiras mesmo, só para mostrar a variação e o quanto isso afeta a imagem. Bom, aumentar, diminuir o FOV, aumentar o tamanho do VOX, aumentar e diminuir a matriz. Aqui reside um grande problema, né, com relação aos técnicos que não dominam muito a técnica. Né? Você vai fazer um exame de um paciente mais obeso, você precisa aumentar o FOV. Você vai fazer o exame de um paciente mais magro, você precisa diminuir o FOV, mas não somente diminuir o FOV. Todos esses parâmetros que eu tenho mostrado para vocês, eles interagem. Né? Eles interagem. Quando eu vou mexer na espessura do corte, por vezes eu preciso alterar o FOV, preciso alterar o número de NEX. Eu estou mostrando individualmente só para mostrar para vocês a variação, né? Mexendo em cada parâmetro desse, mostrando a variação do máximo para o mínimo, mas todos esses parâmetros eles interagem, como o FOV, o campo de visão e a matriz. O FOV é a área de visão, é a moldura, é o tamanho que um objeto pode ocupar dentro de uma matriz. E o FOV ele pode ser regular ou irregular, diferente, por exemplo, da tomografia. O FOV é sempre quadrado. Então, o FOV na ressonância ele pode ser regular ou irregular. Né? Então, a gente pode variar aí o tamanho do FOV de acordo com a direção da fase. Então, está aqui um campo de visão, um FOV quadrado e um FOV irregular. E por que a gente usa esse FOV irregular na ressonância, uma vez que ela nos possibilite usar esse FOV irregular? Qual seria a importância e o que isso nos ajudaria? Quando você usa o FOV irregular, quando você não usa o FOV quadrado, significa que você está deixando de preencher linhas na matriz. Deixando de preencher linhas na matriz, você vai diminuir o seu tempo de aquisição da imagem. Tá? Mas lembra sempre que alterando o FOV, você está alterando a sua razão sinal-ruído.
Tá? Então, muitas das vezes, quando você reduz as linhas da matriz, você está reduzindo o seu sinal e você precisa fazer outras compensações. Mas, a grosso modo, né, a grande questão aqui é que você consegue reduzir linhas da matriz e, com isso, reduzir o seu tempo de aquisição. E aqui eu trouxe essa comparação porque muitos confundem quando você fala que vai aumentar o FOV e diminuir o FOV. Então, a gente tem aqui uma imagem do quadril, né, com FOV amplo, e uma imagem com foco na articulação coxofemoral à direita com FOV reduzido. Né? Essa imagem não foi simplesmente reduzido o FOV, né? Foi reduzido o FOV, mas foi trabalhada a questão da matriz, até mesmo de outros parâmetros. Aqui eu trouxe só para exemplificar o quanto que a alteração do FOV numa determinada direção, que nos é possível na ressonância magnética, na direção da fase, o quanto que ele altera o tempo. Então, eu tenho aqui um FOV de 200 milímetros, um FOV read de 200 milímetros e um FOV de fase, que é 87,5% do meu FOV read. Então, eu reduzindo esse FOV, para vocês fiquem atentos aqui à questão do tempo. Essa aqui é a minha sequência normal, eu reduzi o FOV phase, e aí eu reduzi o tempo, eu reduzi a quantidade de linhas da matriz, então eu tenho uma redução boa do tempo, né? Mas tenho também uma queda da minha razão sinal ruído, né? Mais ou menos aí 24%, 30%. Então também é algo que eu preciso usar com muita parcimônia, com muita sabedoria para que eu não crie ruído na minha imagem. Então está aqui eu fazendo a alteração agora não mais do FOV de fase, mas do FOV read. Um FOV de 240 milímetros, um FOV de 240 milímetros, que eu reduzi para 120. Não alterei o tempo porque eu não reduzi linhas da matriz, eu apenas alterei o tamanho do pixel, né? Mas perdi consideravelmente um sinal, reduzindo a metade do FOV. Olha aqui, minha razão sinal ruído de 1 passou para 0,25. E aí eu alterei e coloquei para o FOV máximo. Também não tive nenhuma alteração do tempo, mas tive uma alteração considerável também da minha razão sinal ruído. Estou mostrando mais uma vez as alterações grosseiras de cada parâmetro, tá? Mas todos esses parâmetros precisam ser mexidos, alterados, sempre com alvo na melhor aquisição da imagem e na questão também do tempo. Então, tá aqui são os parâmetros comparativos. Uma imagem com FOV, né, pegando todo o encéfalo, uma imagem com FOV que não está pegando todo o encéfalo, aqui era um foco com foco na cela turca, e uma imagem com FOV muito grande, muito grosseiro. Algo que eu falo aqui muito com os técnicos, porque muitos não conhecem tão bem a anatomia, deveriam conhecer, né? Algo importantíssimo. E às vezes, para não perder determinadas estruturas, eles trabalham com esse FOV muito grande. E aí a gente vê imagens com resoluções muito baixas que perdem exatamente a melhor característica da ressonância magnética, que é a diferenciação tecidual, porque os pixels ficam muito grosseiros, você não consegue ver limite das estruturas. Então, algo que é importantíssimo para eles é conhecer a anatomia, também além de conhecer a técnica e corrigir os seus artefatos, porque essa imagem no meio, ela está com um artefato, né, que é o wrap, que é a virada das imagens. Tudo na ressonância que gera sinal, ela precisa ser reconstruído. Tá? Por mais que você use um campo de visão restrito a uma área da anatomia, tudo que está incluído dentro da antena e que está gerando sinal precisa ser reconstruído em algum lugar. E geralmente ele reconstrói dentro do seu próprio campo de visão. Então você precisa usar alguns artifícios, né, para reduzir ou mesmo retirar esse artefato da virada de fase. Aí você usa o no phase wrap na GE, o phase oversampling na Siemens, assim como no Toshiba, no Philips também. Bom, passemos à matriz. Matriz é um número de linhas e colunas existentes dentro do FOV. A matriz, assim como o FOV, também pode ser irregular. Então, nós temos uma matriz alta, com vários pixels dentro desse campo de visão, e a gente tem uma matriz baixa com menos
menos quadradinhos, com menos pixels dentro desse campo de visão. Então, a matriz também pode ser irregular, ela pode ser retangular em pé, pode ser retangular deitado, tudo vai variar de acordo com a anatomia que vai ser estudada. Então, o que é importante saber, algo que as pessoas sempre me perguntam, Márcio, como é que eu faço uma imagem, crio uma imagem isotrópica? Bom, aqui embaixo você tem um cálculo, você vai pegar o seu FOV, o FOV read, não o FOV de fase, dividir pela matriz de frequência e você vai ter um valor. Esse valor precisa ser o valor da espessura do seu corte. E aí você vai ter um voxel isotrópico que vai te permitir boas reconstruções multiplanares. Então, aqui, os parâmetros para exemplificar, eu tenho um FOV read de 240 milímetros e uma matriz de frequência no Base Resolution de 256. Tá? Hoje os aparelhos facilitam muito essa questão de você calcular a isotropia, porque eles já colocam o tamanho do voxel para vocês. Há tempos atrás, os softwares não nos mostravam isso, então você realmente precisava fazer aquele cálculo, né, de dividir o FOV read pela matriz de frequência. Hoje ele já facilita. Então, o que eu precisaria aqui para tornar esse voxel, para melhorar a minha reconstrução multiplanar, né, para que eu não perdesse qualidade em qualquer um dos planos, era alterar a espessura do corte. Tá? Então, nós vamos alterar aqui a espessura de 5 para 1. Eu tive uma perda considerável de sinal, mas havendo a necessidade de trabalhar com voxel isotrópico, eu vou fazer alterações de outros parâmetros. Tá? Aqui eu fiz um exemplo numa imagem 2D, uma imagem bidimensional, mas a gente usa o voxel isotrópico numa imagem tridimensional para nós termos reconstruções multiplanares de melhor qualidade. Então, tem aqui as imagens isotrópicas. Nessa imagem fica muito fácil de vocês verem em qual plano a imagem foi adquirida. Né? Mas quando nós fazemos imagens isotrópicas pegando toda uma anatomia, é difícil definir em qual plano a imagem foi adquirida. Aqui a gente vê que a imagem foi adquirida no plano axial. Essa é uma imagem do T1, Dark Blood, né, 3D, para verificação aí dos vasos. Então, aqui mais uma demonstração aqui das alterações dos parâmetros. Então, tem uma imagem, um axial flare, com uma matriz aqui de 256, uma matriz de frequência, e uma matriz de fase, que é 90% dessa minha matriz de frequência. Então, eu tenho um tempo de 2 minutos e 24, e uma razão sinal ruído de 1. Então, vou alterar essa matriz e reduzir a metade. Não reduzir a metade do tempo, mas reduzir o tempo consideravelmente e ganhei esse sinal. E aqui eu aumentei, dobrei a minha matriz inicial de 256, praticamente dobrei o tempo, mas a minha razão de sinal ruído caiu bastante. Então, se você desejar fazer um flare com matriz 512, você vai precisar alterar outros parâmetros para poder equilibrar a sua imagem. Então, aqui tem a matriz comparativa, matriz 128, matriz 256, que seria uma matriz mais equilibrada, e uma matriz 512. Essa matriz 128 parece até a imagem da ressonância aberta, e é bem parecida com a imagem da ressonância aberta, justamente porque ela tem um campo magnético mais baixo, de 0,2, 0,3 no máximo. Então, você precisa ganhar sinal, equilibrar essa balança sinal-ruído de várias formas, inclusive trabalhando com matrizes mais baixas, mais grosseiras. Bom, o flip angle. Flip angle é o ângulo entre a magnetização longitudinal e transversa. É o ângulo que forma quando o vetor de magnetização sofre a ação da radiofrequência, ele cai para o plano transverso, em fase, depois ele começa a sair de fase, quando cessa o pulso de radiofrequência, né, e vai voltando para o seu estado original, e ele começa aquele ciclo, né, de radiofrequência, acolhe energia, libera energia, que é recolhido pela antena, e esse ângulo de queda do vetor de magnetização é
o flip angle. Tá? E ele afeta diretamente a minha relação sinal-ruído em algumas sequências de pulso. Tá? A gente usa esse efeito do ângulo de mutação, né, o flip angle, para obtermos imagens gradientes T2, para obtermos imagens gradientes T1. Né? Então, eu tenho aqui um flip angle de 25 graus, eu tenho uma imagem T2, um flip angle de 65 graus, eu tenho uma imagem T1. Tá? E aí eu vou fazer aqui algumas comparações. Né? E vou mostrar para vocês que ele não altera diretamente a razão do sinal-ruído. Então, tem uma sequência gradiente com flip angle de 30 graus, alterei para 90 graus, eu não tive alteração nenhuma do tempo e nem tive nenhuma alteração da minha razão sinal-ruído. Botei um flip angle de 1, não tive nenhuma alteração do meu tempo, nem mesmo da razão sinal-ruído. Lembrando que essa é uma sequência gradiente, em que os gradientes do aparelho são usados para fazer o refaseamento desse vetor de magnetização. Então, vamos pegar e vamos fazer uma variação desse flip angle numa sequência spin-echo. Então, está aqui uma sequência spin-echo com flip angle de 50, de 90 e de 120. Grosseiramente, não há nenhuma alteração visual nessas imagens, nenhuma alteração de sinal-ruído, nem mesmo de contraste. No entanto, numa outra sequência de pulso, na sequência gradiente, a gente vai ter alterações, tanto de sinal como de contraste. Então, eu tenho aqui uma sequência T2 estrela, T2 gradiente, um flip angle de 30. Tenho uma sequência que não tem sinal, não tem nenhum contraste, com um ângulo de mutação de 1 grau. E tenho aqui uma sequência T1 com um ângulo, né, de mutação flip angle de 90 graus. Então, a gente vê que o flip angle ele altera, não diretamente, eu não consigo ver na relação sinal-ruído nenhuma alteração, nem no tempo, mas nas sequências gradientes, em que o flip angle determina o contraste da sequência, ele altera também tanto o contraste como o sinal da sequência. Tá? Tanto o sinal da sequência. Então, quando eu vou usar uma sequência gradiente, eu preciso prestar atenção no flip angle com relação a sinal e com relação ao contraste. Então, assim, eu preciso, obviamente, usar o flip angle e fazer a compensação com outros parâmetros. Tá? Essas duas imagens são imagens grosseiras, né? Tanto T2 quanto T1, somente para ilustrar a questão da influência do flip angle no sinal da sequência. Há algumas exceções nas sequências de gradiente. Na imagem EPI, gradiente ecoplanar, imagem que a gente usa muito para fazer a perfusão cerebral, usamos para fazer a difusão, o flip angle é de 90. Mas por que a gente usa um flip angle de 90 numa sequência gradiente, sendo que o flip angle de 90 vai ponderar a imagem mais para T1? A gente usa o flip angle de 90 para fazer algumas compensações na imagem EPI. Quanto menor o flip angle, mais o efeito de suscetibilidade vai criar deformidades na minha imagem. Tá? Quanto mais T2 estrela, quanto mais ponderado em T2 estrela, maior vai ser o efeito da suscetibilidade na minha imagem. Então, eu uso o flip angle de 90 para reduzir esse efeito de suscetibilidade magnética na imagem EPI, que é uma imagem bem escura, uma imagem feia, mas bem funcional para o estudo da perfusão. Então, eu uso o flip angle de 90 para compensar. Mas por que usando o flip angle de 90 numa imagem gradiente, a gente não tem o efeito T1 nesta imagem EPI? Porque a gente usa o TR alto e o TE alto também para compensar. Lembrando, todas as imagens elas têm um componente T1, elas têm um componente T2. Alterando os parâmetros de contraste, a gente acentua um em detrimento do outro. Mas toda imagem ela tem uma contaminação T1, uma contaminação T2. E aí a gente, alterando os parâmetros de contraste, a gente acentua um em detrimento do outro. Bom, por último, nós vamos ver o número de excitação, que até pouco tempo atrás era o parâmetro que era mais usado para se ganhar sinal no exame de ressonância magnética. Mas a gente vai ver aqui que não é o parâmetro mais adequado para você ganhar sinal, né, e assim melhorar a qualidade da imagem.
O NEX, Average, NAC, número de excitação, é o número de medidas realizadas em cada linha do espaço K. Seria, numa analogia, uma demão de tinta. Você tem uma parede branca e vai pintar ela de cinza. A sua primeira demão de tinta já vai fazer uma alteração brusca, né? Uma alteração do branco para o cinza. Mas talvez na sua segunda demão de tinta, você já não vai ter grandes alterações, mas pequenas alterações. E na terceira, na quarta, na quinta, você já não vai ver nenhuma alteração, nada muito visível. É isso que acontece quando você altera o NEX de uma imagem. Quando você dobra o NEX, você tem um aumento de sinal da sua imagem de 40%. E o tempo da imagem dobra. Porque todo aquele processo, todos aqueles parâmetros que você colocou ali naquela sequência de curso, quando você aumenta o NEX, é como se você estivesse fazendo todo aquele processo uma outra vez, 2 vezes. Então, quando você dobra o NEX, você dobra o tempo e você só ganha 40% de sinal. Tá? Então, aqui você tem um NEX, 1% aqui, né, na sua razão de sinal ruído, 1 de sinal ruído, e você tem uma sequência de 2 minutos. Quando você passa para 2 NEX, você ganha 40% de sinal e a sua sequência dobra. Então, a partir daqui de 2 NEX, para você ganhar 40% de sinal, você tem que passar para 4 NEX. E aí o seu tempo dobra, vai para 8 minutos. Então, aquela tríade, né, sinal ruído, resolução espacial e tempo de aquisição, ela fica desequilibrada. Então, o NEX ele altera diretamente a relação sinal-ruído, mas é mais um dos parâmetros que precisa ser usado com muita cautela, com muito parcimônia, para não desequilibrar aquela tríade. E aqui eu trouxe mais uma comparação, não de imagem, tá, mas só dos parâmetros para a gente ver o quanto a gente altera de sinal aqui. Eu tenho uma sequência com um average, um NEX, tá? Eu já tenho aqui já uma queda de sinal para alteração de algum outro parâmetro, e aí eu vou passá-la para 4. Né? Eu tive uma boa alteração da razão sinal-ruído, mas o meu tempo aumentou bastante. Passei aqui para 8, dobrei o meu tempo e ganhei aqui mais um pouco de sinal. Tá? O NEX não seria o parâmetro ideal ou único para se ganhar sinal. Né? Todos os parâmetros que eu trouxe para vocês, eles precisam estar agregados, né? Serem alterados conjuntamente. Aqui o efeito na imagem. Na imagem do encéfalo, a gente não tem tantas alterações quando você trabalha com NEX reduzido. Mas na imagem de medicina interna, principalmente na imagem da pelve, a gente costuma fazer imagens com tempo longo, né, com o paciente respirando. Faz muita diferença você usar uma imagem com NEX, com tempo reduzido, com 2 NEX. Tá? Então, é algo que precisa ter bastante atenção. Bom, a doutora Clécia, quando me convidou, eu pedi, Márcio, você pode falar um pouquinho sobre a sequência SPACE, que é a sequência que tem sido utilizada justamente para avaliação das artérias cerebrais com relação à sua parede e as doenças que acometem as paredes dos vasos. Vou tentar ser o mais sucinto possível, né, e ver se eu consigo ajudar em alguma coisa. Bom, eu trabalho, como falei para vocês, a maioria dos aparelhos que eu trabalho são da Siemens, eu sou application da Siemens e eu estou trazendo aqui um produto da Siemens, mas esse mesmo produto da Siemens você já tem no Philips, já tem no GE também, essas sequências você já tem nessas outras fabricantes. Então a gente tem a sequência SPACE, é uma sequência que é da família Spin Echo, é uma sequência 3D Turbo Spin Echo, ela usa pulsos de 180 graus com esse flip angle variável, o que possibilitou a realização dessa sequência, porque como a gente usa um fator turbo muito longo, o que pondera mais a sequência em T2, acaba acarretando muito aquecimento do tecido que vai ser estudado, né? A taxa de absorção específica, o SAR, ele é muito alto, e que inviabilizaria a execução dessa sequência. Então, um grande diferencial dessa sequência são os pulsos de 180 graus com flip angle variável, né, durante a execução da sequência. É uma sequência tridimensional, o que facilita, né, quando você consegue trabalhar com o voxel isotrópico, inclusive a questão do tempo das imagens, porque se você consegue adquirir uma imagem com um voxel isotrópico, de forma que você não perca qualidade nas reconstruções multiplanares, você pode fazer apenas uma sequência, né? Ao invés de você fazer, por exemplo,
uma sequência T2 turbo espinhaco em 3 planos, você faz apenas uma sequência 3D Space, né, com voxel isotrópico, pegando todo o crânio, e dali você consegue boas reconstruções multiplanares. Falei do trem de eco longo, né, alto, o que faz com que a sequência seja mais ponderada em T2. No entanto, há algumas modificações internas na sequência que permitem a gente adquirir essa sequência no contraste T1, né, e com isso usar aí a sequência T1 aí nas melhores aplicações. Bom, é uma sequência que precisa ser feita com a supressão de gordura, ter uma boa supressão de gordura, ter um aparelho homogêneo com relação às suas calibrações, com shimmy, né, para que a gente consiga uma boa supressão de gordura, é importante. Então, a supressão de gordura é feita através da seleção da frequência do próton de hidrogênio na gordura. Então, excita-se o próton de hidrogênio na gordura, deslocando esse vetor de magnetização para o plano transverso, né? A água, os prótons de hidrogênio ligados à água continuam com bastante sinal no plano longitudinal, aplica-se esse spoiler gradiente, que vai acelerar a defasagem da magnetização transversal do próton de hidrogênio na gordura, para mantê-lo estável, né, no plano transverso, sem sinal, para que ele não tenha nenhum componente de magnetização transversa e longitudinal, né? Esse spoiler ele não afeta os prótons de hidrogênio ligado à água, e aí a sequência começa com o sinal da gordura cancelado. O que pode afetar essa boa supressão? Bom, as inhomogeneidades do campo, presença de material ferromagnético dentro do campo magnético, ou mesmo na estrutura que vai se estudar, né? Próteses, válvulas de hidrocefalia, qualquer metal que esteja no crânio, pode atrapalhar a supressão de gordura. O afastamento da estrutura que vai ser estudada do isocentro do magneto, tudo isso pode atrapalhar aí a boa supressão de gordura e afetar a qualidade da imagem. Nós falamos a respeito do desvio químico, só para exemplificar, toda imagem de ressonância é imagem da água e da gordura, a imagem do próton de hidrogênio na água e na gordura. Tá? Mas quando a gente aproxima o olhar, a gente vai ver que o próton de hidrogênio na água e o próton de hidrogênio na gordura, eles têm frequências diferentes, né? E aí tem a analogia da montanha, você olha de longe para uma montanha, você tem a noção de ver uma ou duas montanhas, e quando você se aproxima dessa montanha, você tem uma noção melhor de que não eram 3, não eram 4, eram apenas 2, né? Então, a gente tem essa analogia da montanha, né? A imagem de ressonância é sempre a imagem da água e da gordura somada. Qual é o melhor aparelho para se adquirir essa sequência, né? Aí tem essa questão do aparelho 3 Tesla, do aparelho de 1,5, e aí eu assisti a palestra do Dr. Celso aí a respeito, né? Inclusive das perguntas que foram feitas. Bom, é possível você adquirir boas imagens do T1 Space, tanto aparelho 3 Tesla como aparelho de 1,5. E aí a comparação, e não tem trabalhos ainda comparando essas duas sequências, né? Isso aí vai ficar aí para vocês, médicos, né? E para os técnicos também, para ajudarem nesse trabalho. Mas o que saiu no artigo da Siemens falando acerca dessa sequência é que é possível você ter boa qualidade, né? Tanto no aparelho de 1,5 quanto no aparelho de 3 Tesla. Nós estamos, por enquanto, aqui, na nossa experiência no DASA, apenas adquirindo essa sequência no aparelho 3 Tesla. Mas, diante dessa sequência ser uma sequência especial, melhorar o diagnóstico, né, eu tenho deixado essa sequência salva em alguns aparelhos de 1,5. E em quais aparelhos de 1,5 eu posso salvar? Olha, todo aparelho de 1,5 que tiver uma sequência T1, turbo espinhaco 3D, seja ela Space ou seja uma sequência T1 turbo espinhaco normal. Tá? Trouxe aqui alguns parâmetros, trouxe o parâmetro do aparelho de 3 Tesla, né? A gente trabalha com voxel isotrópico com espessura submilimétrica de 0,7, o que torna a aquisição da imagem no 3 Tesla melhor do que das outras imagens. Tá? No aparelho de 1,5 eu consigo 0,9 com 0,9 1 milímetro de espessura ou até mesmo com 0,9 de espessura. Posso conseguir uma espessura
parecida com o do 3 terra no aparelho de 1,5? Posso, é possível. Mas o meu tempo, que já está aqui, ó, 6 minutos e 43, né, 7 minutos e 55, ele vai quase que dobrar, porque eu vou precisar fazer uma série de compensações para equilibrar a razão sinal-ruído. Mas é possível fazer essa sequência num aparelho de 1,5, sim. Quanto às especificidades dos achados, a eficiência dos achados no 3 terra no 1,5, aí vai caber exatamente uma questão de comparação, de pesquisa, né, desses pacientes que chegarem à clínica, né, se for possível, a gente adquirir imagem no 3 terra e adquirir a imagem no aparelho de 1,5. Eu tenho aqui uma imagem adquirida no aparelho de 1,5, no 3 Tesla. A diferença entre elas é notória, bem perceptível, mas a grande questão é saber, quando pintar um paciente com patologia, se ambas vão funcionar bem. Bom, o objetivo dessa minha palestra hoje aqui é exatamente obter uma imagem da anatomia desejada, um bom sinal-ruído, uma boa resolução espacial e, o principal, no menor intervalo de tempo possível. Tá? Isso é possível? Sim, sim. E aí, mais uma vez, eu trago aquela interação do médico com o técnico, né? E a questão do bom senso de ambos os lados, né? Eu sei que os médicos precisam ter a melhor imagem para dar o bom laudo, mas precisam avaliar essa questão do tempo, né? Às vezes, não, precisamos fazer esta imagem, mas a gente precisa avaliar a questão do tempo, não só por conta da produtividade da clínica, mas também por conta do paciente que está lá dentro. Muitas vezes o paciente não consegue ficar 6, 7 minutos parados, né? Seja por conta da fobia, seja até mesmo por conta da própria patologia que o incomoda, ele ficar 6, 7 minutos parado para obter a imagem. Isso uma sequência, uma imagem que a sequência tem um space. Imagina uma rotina, né, de mais de 1 hora, que o paciente precisa ficar dentro do magneto, né, fazendo a imagem. Então, tudo isso aqui exige, tanto do técnico quanto do médico, na elaboração de uma rotina, extremo bom senso. Bom, era isso que eu queria passar para vocês hoje, espero ter sido útil. Bom, e aqui eu encerro a minha palestra. Bom, Márcio, muito obrigado. A palestra foi muito boa, mas são muitos dados, são muitas variantes. Então, realmente, para você poder lidar de uma maneira objetiva com isso, você tem que ter muito conhecimento. Então, e os médicos estão cada vez com menos conhecimento nessa área, porque os médicos estão sendo, hoje em dia, muito premidos a fazer produtividade, então eles não podem mais ficar na máquina, não podem mais ficar do lado do técnico. Então, cada vez a posição do técnico se torna mais importante. E a gente tem que se aproximar cada vez mais do técnico para obter a melhor qualidade. Essa sua apresentação foi brilhante, mas a gente vê da dificuldade, tanta coisa influindo, ainda mais esse drama da ressonância, que é a luta da qualidade contra o tempo. Eu sempre digo que uma ressonância que não está trabalhando com atraso no atendimento é sinal que a marcação está muito fraca, entendeu? Porque realmente fica aquela coisa de você querer sempre mais uma coisa. Outra coisa que você mostrou aí é você usar de maneira adequada essas sequências volumétricas. Sim. Você tem os três planos numa tomada só, sem perder a qualidade. Então, isso aí é sensacional. Então, para chegar a isso, realmente, a gente tem que entrosar muito o médico com o técnico. Então, muito obrigado. E eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta específica, pode fazê-la agora. Vamos lá, Clécia. Algum comentário? O que eu queria dizer, primeiro, agradecer muito ao Márcio. A gente se acompanha há muitos anos, na verdade. O Márcio era um técnico assim, que eu conheci na residência. E ele já era uma pessoa muito interessada, muito estudioso, é um dos precursores aí. Ninguém pensava em ser tecnólogo, ele inaugurou isso aí. Sempre foi assim. Então, um orgulho também acompanhar esse desenvolvimento dele, o trabalho que ele tem na parte de ensino. Você participou também, né? É claro. E é muito legal assim, que a gente consiga transmitir ao maior número de técnicos e também aos nossos residentes, né, que a gente, na verdade, só tem um exame bom quando a gente tem essa dobradinha. Que, na verdade, não é nem uma dobradinha, eu também incluo a enfermagem, porque a gente tem que ter o preparo do paciente, tem que ter um bom acesso, enfim, a gente tem que jogar em conjunto, entendendo a participação de cada um. Como o Bebeto reafirmou, essa questão da gente não conseguir
às vezes ficar ali ao lado, orientando, né? A gente perde. E aí, onde é que a gente se esteia? Num bom técnico. Então, um bom técnico dá segurança para a gente trabalhar, a gente consegue arredondar esses exames e tornar aquilo ali uma coisa mais fluida, né? E, inclusive, às vezes a gente não está exatamente olhando, mas o técnico te chama atenção. Olha, tem uma coisa aqui, você não acha? O que você quer incluir alguma coisa? Ou a gente muda a rotina, muda a direção de um exame, ou inclui algumas sequências que vão abrilhantar realmente o diagnóstico. Então, assim, é importantíssimo isso. Eu estou muito feliz com esse início aí do Papo Tech. Fiz questão que fosse com você. E a gente realmente pressiona essa questão de tempo, né? Mas você mostrou bem. A questão só do tempo depende do que você, naquele momento, está precisando. Em exames como é o foco aqui, né? Sistema nervoso, essa diferenciação do sinal ruído, a matriz, a Fernanda deu uma palestra maravilhosa sobre novas sequências na questão da doença desmielinizante. Então, são exames que, nesse caso, a gente acaba tendo que, olha, vamos ganhar, não é nem perder tempo, vamos ganhar mais qualidade, porque vai fazer diferença no final. A questão de parede de vaso, eu adorei. Eu gostei muito da questão da parede de vaso, que você trouxe até um artigo. Eu vou já procurar aqui, porque, realmente, 3 Tesla não está disponível para todo mundo. A gente quer muito fazer. Especialmente lá, quando você vê malformação, vê muito aneurisma, eu acho que pode agregar bastante. E aí a gente precisa realmente que o técnico esteja no mesmo passo do nosso desejo assim, de melhorar, de implementar novas coisas. E aí você mostrou bem nessa palestra que a gente precisa ter um técnico que entenda esses parâmetros e até às vezes assim, pondere com a gente. Olha, aqui se eu te der isso, eu vou perder isso. Entendeu? E dessa equação, acho que a gente consegue tirar bons exames, que é o que a gente quer no final. A gente quer apresentar um bom trabalho, um bom diagnóstico, um bom exame, quer que o assistente também fique satisfeito, entendeu? O paciente fique menos tempo desconfortável realmente dentro de um gantry, não é fácil. Não é fácil para qualquer pessoa no estado normal. E com qualquer coisa que aflija, né, em termos de saúde, é pior. Então, assim, eu estou muito, muito feliz aí. Espero que outras pessoas se motivem, outros colegas técnicos, façam parte aí do canal, se inscrevam, entendeu? E que essa nossa dobradinha aí só tenha bons frutos. Muito obrigado. Esse comentário foi muito pertinente. Realmente, o Papo Tech, a finalidade disso vai ser aproximar o médico do técnico. Porque, veja bem, você colocou aí, vamos imaginar que um sujeito no interior do Brasil ele compra um aparelho de ressonância. Ele não tem pouco conhecimento. Se ele leva um técnico de alta qualidade que coloca um exame bom na mão dele, a coisa fica muito mais facilitada, não é verdade? Então, tem que ter bom senso. E o médico também tem que fazer com que o técnico participe do resultado, participe do diagnóstico. Então, por exemplo, ele saber que a gente mudou uma sequência, deixou de fazer uma ou passou a fazer outra, qual é a razão para isso? Muitas vezes a gente dá a determinação de mudar e não diz para o cara por quê, olha, faz e pronto, não é o caso. Eu estava dando para ele o exemplo, uma frequência que a gente está usando agora quase que de rotina, em casos de metástase, infecção, que é o flare pós-contraste. O flare pós-contraste é fundamental. Então, você tem que falar, olha, está fazendo outro flare pós-contraste por causa disso. E quando ele vê o resultado, ele vai se sentir estimulado para fazer. Então, esse canal, o Papo Tech agora, a finalidade dele vai ser realmente fazer uma aproximação maior. E também os médicos saberem que eles têm muito para aprender com os técnicos. Eles têm que ir para a máquina de vez em quando para saber mexer nesses parâmetros que realmente essa turma não sabe. As pessoas que começaram ressonância no início têm um conhecimento muito maior. Eu não me incluo nisso, não, porque eu tinha técnicos muito bons e eu deixei meio de lado. Foi uma falha minha. Mas os médicos que iniciaram a ressonância, eles tinham um conhecimento técnico muito bom. Nós temos lá na Rede Dó, temos o Jânio Sadoc, é o cara que senta na mesa ali e ele resolve tudo, entendeu? E está cada vez menor. E a gente tem que mudar esse negócio, tem que fazer com que os médicos e os técnicos comecem a andar mais juntos e para melhorar a qualidade do exame. Então, Márcio, muito obrigado realmente. A palestra foi muito boa e esperamos contar com você daqui para frente, porque esse projeto é um projeto que a gente vai levar com bastante confiança e eu estou certo que a gente vai ter um bom termo nisso. Muito obrigado. De nada. Estamos juntos.
essa interação do médico aí é fundamental mesmo. Ok, gente. Muito obrigado, então. Tá encerrada a sessão. Obrigada, Márcio. Obrigada. Nada, que isso, gente. Tchau, abraço a todos. Valeu, obrigada. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.